Pronto, apareceu a musiquinha, sinal que ok. Então, existem dois tipos de eletrólise, que é aquela que acontece na presença na água, então nós chamamos de solução aquosa, e aquela que acontece sozinha, é chamada eletrólise ígnea, que é só a substância. Então, vamos aqui por parte, meu povo. Ó, tá igualzinho lá no material de vocês, tá? Para podermos acompanhar. Ó, o conceito de eletrólise é o seguinte, é uma reação de óxido-redução. Ó, cadê minha canetinha aqui? É uma reação, ó, não espontânea, provocada por corrente elétrica proveniente de um gerador. Este gerador pode ser o que eu chamo de pilha, pode ser uma pilha. Então, o que acontece aqui, ó? Eu tenho o cloreto de sódio, que ele passa, né? Ele recebe uma corrente elétrica, é como se desse um choque no cloreto de sódio, e ali eu consigo separar o sódio do gás cloro. Essa reação eu chamo reação de análise ou de decomposição. Eu tenho um reagente e transformo ele em dois produtos. Então, vou chamá-la de decomposição ou de análise. Então, aqui, ó, olhando aqui, ó, esse esqueminha é importante aqui, que vocês vão ver que algumas coisinhas elas vão mudar em relação à pilha comum. Ó, o material a ser eletrolizado é colocado em um recipiente contendo 2 eletrodos, que pode ser platina ou carbono, ligado ao gerador. Então, ó, a reação química só vai acontecer porque está conectado a um gerador, a uma pilha. Então, vou dar que nós vamos chamar de descarga elétrica. Geralmente, você usa um eletrodo de platina ou de carbono, dependendo do que você quer reagir ali, porque ele vai agir como um material inerte. Tá? Então, eu coloco platina ou o carbono grafite, porque daí ele não vai influenciar na solução ou no material puro ali na minha eletrólise. Ele só vai servir de conduzir a corrente elétrica. E depois, lá para frente, vocês vão ver que se eu troco o eletrodo, eu faço o que eu chamo de galvanização, ou galvanoplastia. Ah, professor, que nome louco é esse? Gente, um exemplo de galvanoplastia ou galvanização é quando você pega um pingente e mergulha ele em uma solução contendo sais de ouro e o ouro vai grudar ali. Então, eu tenho ali um revestimento de ouro. Por isso que eles falam, eu comprei uma joia banhada a ouro. Então, esse é um processo no qual eu vou trocar os eletrodos. Vamos ver um pouquinho mais para frente. Outro material que vocês estão vendo aqui, geralmente é um material como esse do meu grampeador, ele é cromado. Então, você tem um material feito de aço, é mergulhado em uma solução contendo cromo, e o cromo gruda ali, através de uma eletrólise. Então, é um processo muito utilizado no nosso dia a dia. Então, diz aqui assim, agora a hora que tem de diferente aqui. Ó, o eletrodo negativo aqui, ó, ele vai atrair quem? Por ele ser negativo, ele atrai quem tem carga positiva. Então, diz aqui, ó, o eletrodo negativo atrai os cátions. E por isso é chamado de cátodo. Professor do céu, agora eu buguei. É que na pilha é invertido, tá? Na pilha, o negativo é o anodo, tá? E o positivo é o cátodo. Isso é na pilha, reação espontânea. Aqui, né, nesta eletrólise, a minha pilha, ela continua sendo a pilha. Porém, quando eu mergulho os 2 eletrodos nessa solução, aquele que tem a carga negativa,
passa a se chamar cátodo. Por que que passa a se chamar cátodo? Porque ele vai receber o cátion. Já aquele lado positivo, que diz, ó, o eletrodo positivo, ele vai atrair quem? O ânion, que tem carga negativa. Então, os opostos se atraem. O negativo atrai quem é cátion e o positivo atrai quem é ânion. Então, eu vou chamar de cátodo, que é o meu negativo, e vou chamar de anodo, quem é o meu positivo. Então, toda vez quando eu vou me deparar com algum exercício, se é pilha, eu uso como referência a pilha, né? O cátodo cata elétrons e o anodo é o que manda. Daí, quando eu penso na eletrólise, e eu sempre faço assim, no cantinho uma pilha, e daí, quando eu vou fazer o exercício da eletrólise, eu inverto o cátodo e o anodo, porque fica ali, que hora é o anodo, que hora é o cátodo, e eu bugo tudo. Então, sempre eu tenho eu faço um rascunho ali do lado do meu caderno, para poder saber ali quem é o meu anodo ou o meu cátodo. E lembrando que na eletrólise, né, o cátion, que é positivo, ele vai no lado negativo, então ele é o cátodo. E o ânion, que é negativo, vai no lado positivo, que é o anodo. Ufa! Então, nós temos agora aqui, ó. Agora essa parte aqui, gente, quando vocês forem fazer todos os exercícios, sempre tem em mão, né, esses exemplos aqui, que ele vai ajudar muito vocês ali. Mas diz assim, ó, semi-reação catódica, ou seja, é aquilo que vai acontecer no cátodo, que diz, ó, os cátions são atraídos pelo cátodo e sofrem redução, isto é, recebem elétron do eletrodo. Então, aquele eletrodo está mandando elétrons para o cátion. Daí a reação fica aqui, ó. Eu vou direto aqui no exemplo, ó. Você vai ter um cátion, então tem aqui, ó, eu tenho um cátion, o cátion prata. Ele vai receber o elétron do eletrodo e ele vai se transformar em, vou colocar a bolinha aqui, ó, em prata. Prata mesmo, prata. Mesma coisa, eu tenho o zinco na forma de cátion, recebe elétrons e ele vira zinco. E esse mesmo processo acontece na produção do quê? Do alumínio. Então, eu tenho aqui, ó, o alumínio, na forma de cátions, que você tira lá da bauxita, recebe elétrons. Olha, para produzir um átomo de alumínio, é necessário 3 elétrons. Por isso que a produção de alumínio precisa de muita energia, né? Gasta-se muita energia na produção do alumínio, aonde é vantagem você fazer a reciclagem do alumínio, porque ele já está feito, tá? Agora, o hidrogênio, depois vai ter uma parte da água, ó. O hidrogênio recebe elétron e ele vira gás hidrogênio. Então, esses exemplos, eles acontecem aonde? É no cátodo, naquela parte negativa, que atrai o elétron, ou atrai o cátion. Agora, o que acontece lá do outro lado, né? Esse exemplo que eu dei está acontecendo aqui, ó. Agora, o que acontece aqui no meu anodo? Então, diz aqui, ó, semi-reação anódica. Então, catódica, anódica. Eu ia falar besteira aqui, catódica, eu sou catódico apostólico romano. Tá. Os ânions são atraídos pelo anodo e sofrem oxidação, isto é, cedem elétrons ao eletrodo. Então, é mais ou menos assim, o anodo, ele cede elétrons para o eletrodo que vai lá para o outro lado, aonde o cátion pega. Então, ó, aqui temos alguns exemplos, ó. O cloro, o íons cloreto, ele perde elétrons, que vai para o eletrodo, que dá aquela volta, que vai lá no cátion, e ele vira gás cloro. O mesmo acontece com o flúor, que vira o gás flúor, o bromo vira o bromo,
O iodo, né, o iodeto vira o iodo, o sulfeto vira enxofre. Então, são esses processos de eletrólise eu uso muito para obter alguns metais, como o alumínio, o cobre, dependendo do processo. Agora, aqui o que acontece? Ó, a hidroxila, ou seja, 2 hidroxilas, ele vai doar 2 elétrons, ele vira meio oxigênio e água. Esse casinho aqui da água, nós vamos ver mais para frente, porque existe as eletrólises nas soluções aquosas. Então, mas por enquanto o que eu tenho que trabalhar aí é isso, ó, né? No cátodo eu recebo elétrons e no anodo eu perco o elétron. Por isso que fala, na natureza nada se perde, né? Tudo se transforma, você não perde nada, você só transmuta. Então, aqui, ó. Então, vamos começar com a eletrólise ígnea. Tá? O que é eletrólise ígnea? Diz aqui, ó, é o material, antes de ser eletrolizado, ou seja, antes de sofrer a eletrólise, ele é aquecido até virar líquido. Então, não dá para fazer eletrólise com sal de cozinha sólido. Eu teria que derreter o sal de cozinha, né? Fundir o sal de cozinha. Então, diz aqui, ó, inicialmente vamos derreter o cloreto de sódio. É uma temperatura muito elevada, mas a indústria consegue. Então, é onde eu vou ter aqui, ó, o cloreto de sódio, ele é sólido, vou aquecer, mas não vou, vai ser outra música. Ó, então, eu vou aqui, ó, o cloreto de sódio, eu aqueço, e olha que legal, eu vou ter a separação do íon sódio e do íon cloreto. Então, você vai ter ali elétrons livres naquela sopa de cloreto de sódio. Daí, eu vou submeter a eletrólise. Então, eu tenho ali a cubinha, a cuba, onde eu vou colocar 2 eletrodos e mais a pilha. E aqui dentro eu vou jogar o cloreto de sódio derretido. Daí, o que acontece aqui? No cátodo, que ele é o meu negativo, eu vou atrair quem ali? O sódio. Eu vou atrair o sódio. O sódio vai para lá. Já no meu anodo, que ele é positivo, eu vou atrair quem? O cloreto. Então, aqui, ó, o sódio, ó, eu vou atrair para o polo negativo e o cloreto eu vou atrair para o lado positivo. Eu separo. Por isso que eles falam, uma reação de decomposição. Daí, agora, feito isso aqui, nós temos aqui, ó, no cátodo, o que acontece? Lembrando, no cátodo, ele recebe elétrons. Então, olha só, o sódio, que é positivo, ele está aqui, ó. O sódio, ele recebe elétrons e se tornou sódio metálico. Tornou-se sódio metálico. Já no anodo, o cloreto, que ele está aqui, ó, o cloreto aqui bonitinho. Esse cloreto, ele vai doar um elétron e se torna o gás cloro. No caso ali, meio gás cloro. Depois você faz um balanceamento para ter a molécula, mas você teria ali meio gás cloro. Feito isso, então agora eu vou aqui, ó. Essa parte eu acho muito legal, ó. Somando-se algebricamente os 3 processos. Primeiro processo é aquele que eu peguei o cloreto de sódio e separei em cátions e ânions. Tá aqui, ó. Essa é como se fosse a minha reação do sódio e do cloreto separando. Só que daí eu vou ver o que acontece lá na minha região do meu cátodo. Tá aqui, ó, o meu cátodo. Vou colocar aqui o negativo aqui, ó, o meu cátodo. É onde o sódio recebeu elétron e virou sódio metálico. Já no meu anodo, que é o meu positivo, o cloreto, o íon cloreto, perdeu um elétron e se transformou em meio gás cloro. Daí eu vou transformar essas 3 reações em uma só. Daí eu consigo prever o que eu vou obter naquela eletrólise. Tá bom, professor, o que o senhor vai obter na eletrólise do cloreto de sódio? Adoro fazer isso aqui, ó.
cancelo o que tem no reagente, que tem no produto, sobrou. Eu consigo prever o seguinte, que o cloreto de sódio, a eletrólise ígnea do cloreto de sódio vai produzir sódio e gás cloro. Então, se a indústria precisa de gás cloro e precisa de sódio, que eu não obtenho isso naturalmente, você não acha sódio livre aí, perdido ali, eu tenho que, em abundância, neste planeta, sal de cozinha. É em cima do sal de cozinha que eu consigo, através desse processo, obter o sódio, que depois eu posso usar em outros materiais, e eu obtenho também o gás cloro, que daí eu posso usá-lo até como, enfim, na produção de bactericida. Então, isso acontece na eletrólise ígnea. Então, quando você quer fazer a eletrólise ígnea, eu sempre venho aqui, ó. Eu dou uma olhadinha no que acontece com os metais e o que acontece com os não metais. Então, se eu quero fazer, ó, só desceu agora aqui. Se eu quero fazer prata, cloreto de prata, se eu tenho ali um sal de cloreto de prata, eu vou ter prata mais Cl menos. Daí eu sei que a prata vai receber um elétron, que eu vou obter prata metálica. O meu cloreto, ele vai doar um elétron, eu vou obter meio gás cloro. Então, qual vai ser a equação global? Né? Aqui é o meu mais. Cancelo, 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 cancelo. Então, o que eu obtenho na eletrólise do cloreto de prata? Você vai obter prata metálico mais gás cloro. Então, você consegue saber. Isso acontece na eletrólise ígnea. Porém, aqui. Então, vamos aqui. Essa parte é legal que você sempre tenha do ladinho. Senhor, rapidinho, senhor. Tanto na semi-reação catódica e na anódica, os dois vão formar metais? Não, um vai formar metal e o outro vai formar uma substância simples. No caso aqui, ó, uma vai formar no meu cátodo, né, na reação catódica, forma o metal, ou no caso aqui, por ser o hidrogênio, forma-se um gás. E quando você tem na semi-reação anódica, você vai formar, pode ver, ó, substância simples ou a água. Mas isso acontece na presença, na eletrólise ígnea, que é a substância pura fundida. Então, eu pego ali, eu vou pegar qualquer sal e consigo, através da eletrólise, obter esses materiais que eu desejo. Pode ver, o alumínio, não é? O alumínio, você vai obter o alumínio metálico e gás carbônico, porque tem a questão da grafita. Mas agora, na eletrólise em soluções aquosas, né, eu obter uma gama maior de materiais. Então, peraí, vamos chegar lá. Ó, só para vocês terem ideia, essa parte aqui é importante, por quê? Agora eu vou entrar nas reações, nas soluções aquosas. E nas soluções aquosas, além do meu material, vou chamar, além do meu sal, eu vou ter a água. E a água, ela sofre uma dissociação. Eu vou dar uns exemplos aqui. Então, quando você tem uma solução aquosa, eu vou ter que tomar muito cuidado por causa disso daqui, ó. Ó, no cátodo, a competição entre o cátion do material, no caso o sal, e a água pode ser decidida pela tabela seguinte. O que ele está querendo dizer? Olha, quando você tinha ali naquele exemplo do cloreto de sódio, eu só tinha o sódio que estava interagindo no cátodo. Agora, quando você tem a água, então o sódio vai disputar essa eletrólise com a água. Então ele diz aqui, ó, facilidade de redução aumentada. Então a facilidade de sofrer uma redução vai do menor
para o maior. Então, o que ele está querendo dizer aqui? Se eu tenho o sódio e a água, nesse caso, quem é que vai ter a preferência de reagir lá no cátodo? A água. Calma que vocês vão ver isso lá num exemplo. Com essa tabela, eu consigo saber o seguinte: quem que vai para o cátodo? O sódio ou a água? No caso aqui, a água tem a facilidade, tem a redução aumentada. Agora, se eu trabalho aqui, ó, o flúor e a água, quem é que tem a preferência em ir para o anodo? A água. Então, ele sempre vai do menor para o maior. Então, aqui, ó, dessa galera toda aqui, quem tem preferência em sofrer redução, essa turma aqui, ó, ouro, zinco, toda essa galera aqui, ó. Então, se eu trabalhasse água e cobre, um sal contendo cobre, sulfato de cobre, então eu teria cobre e água. Quem é que tem a preferência em sofrer redução? O cobre. E o cobre tem maior potencial de redução do que a água. Ah, eu vou reagir sulfato de cobre. Então, eu sei que o cobre tem a preferência em relação à água. Agora, o sulfato vai perder para quem? Perde para a água. Então, essa tabelinha, você consegue prever quem é que vai para o cátodo e quem é que vai para o anodo. Vou dar um exemplo aqui. Ó, nós temos aqui o exemplo. Aquele primeiro era eletrólise ígnea, era só o cloreto de sódio. Só que agora, o que acontece aqui? O cloreto de sódio, gente, o cloreto de sódio, ele está dissolvido na água, ó. Então, diz aqui, ó, eletrólise em solução aquosa de cloreto de sódio com eletrodos inertes. Por que eletrodo inerte? Porque o eletrodo não participa da reação. Ele só está servindo ali de pegar elétron de um e mandar para o outro. Inicialmente, vamos dissolver o cloreto de sódio em água. Então, você dissolve o cloreto de sódio aqui, ó, dissolver. Eu vou ter o sódio em solução aquosa, o cátion sódio, e eu vou ter o cloreto em solução aquosa. Muito parecido com a eletrólise ígnea. Só que ali eles não estavam, eles estavam sozinhos. Aqui tem a água. Então, o que acontece aqui, ó? Haverá ocorrência nas duas semi-reações, ou seja, anodo e cátodo. Agora, o que eu estou competindo aqui? Eu vou voltar naquela tabelinha, ó, e olha, pensando no cátion de carga positiva, que é o cátion tem carga positiva. Ó, o sódio e água, porque é em solução aquosa. Então, o sódio, ele tem a preferência de reagir no cátodo e nem o sódio. Então, vou vir aqui, ó. Aqui, ó. Então, no cátodo, quem que vai reagir? É a água. É a água que reage, e não o sódio. Vocês vão entender o que vai acontecer com este sódio depois. Então, ó, a água vai receber elétron que transforma em hidrogênio e hidroxila. Isso daqui, ó, isso é padrão com a água. Então, essa tarjetinha ali, que está em vermelhinho, ele vai repetir toda vez que acontecer na presença da água. Isso é padrão, né? Ele não muda. Agora eu vou para o anodo. O anodo reage cloro e a água, que são sempre, eu tenho, a água está ali, ó. Eu vou aqui para o meu anodo. Deixa eu voltar. Ó, é cloro que vocês estão vendo lá. Observe que o cloro, ele está aqui, ó, o cloro. Então, o cloro tem a preferência em relação à água. Vocês vão ver que, se a água participa de um, vai ser difícil participar do outro. Ou a água vai estar reagindo no cátodo, ou a água vai estar reagindo no anodo. Ou nenhum dos dois, dependendo do sal que você vai pegar ali. Se eu pegar um sal contendo cobre e cloro, a água não participa. Se eu pegar aqui magnésio e sulfato, daí só a água. Então, vai depender sempre quais são os sais envolvidos. Então, nesse exemplo, o cloreto tem a preferência em relação à água. Então, vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Ó, o cloreto, ele recebeu 2 elétrons e se converteu em gás cloro.
Já foi feito aqui o balanceamento. Então, o que acontece? Agora, vamos lá. Essa aqui é aquela equação que está aqui, ó. Ó, essa aqui é a equação que está aqui. Esse é o que acontece no meu cátodo. E aqui o que acontece no meu anodo. Então, eu sei as duas semi-reações que elas vão reagir ali na eletrólise. Depois que eu coloquei isso, fiz todo o balanceamento de números de elétrons doado e recebido, você vem, olha, cancelei. Então, o que vai acontecer na eletrólise de uma solução aquosa de cloreto de sódio? O cloreto de sódio sofre uma eletrólise com a água, produzindo gás hidrogênio. Então, aqui, gente, aqui começa a borbulhar. Aqui vai começar a borbulhar hidrogênio. Vai produzir gás cloro. Então, desse lado, começa a produzir gás cloro. Então, é legal que nessa reação, que aqui, essa parte aqui, ela começa a ficar verde, devido à presença de gás cloro. Porém, sobrou quem? Sobrou o íon sódio e o íon hidroxila. E o que eu consigo produzir aqui, ó? A soda cáustica. Então, na eletrólise do cloreto de sódio, eu consigo produzir o quê? Você consegue produzir gás hidrogênio, eu consigo produzir gás cloro e soda cáustica. Ô, Sir. Oi. Eu fiquei com um pouco de dúvida, como que lê a tabela? Aqui, deixa eu voltar aqui. Ó, tudo, aqui, ó, tudo é um conjunto. Eu tenho essas reações, elas já são as reações padrões. Essa aqui é uma reação padrão. Vocês vão ver até ali no material de vocês, que tem na página 107, tem duas reaçõezinhas envolvendo a água. Uma que acontece até ali, ó, redução da água e oxidação da água, na página 107. Então, ele já mostra o que acontece com a água quando está no cátodo e quando está no anodo. Então, essas reações são reações padrões já envolvendo cátio e ânion. Daí é o meu... Aqui, deixa eu pular aqui, ó. É o meu sal na água que eu preciso observar o seguinte. Quem é que tem a preferência de ir para o cátodo e quem é que tem a preferência de ir ao anodo? Bem, então, se está reagindo ali, o NaCl na presença da água, e o NaCl ele fica positivo, depois que eu separo, olha o NaCl onde ele está aqui, ó. Está aqui, ó. E a água onde está aqui, ó. Então, a água está na frente do NaCl. Então, a água participa da reação. Ela vai para o cátodo. Aqui eu tenho o cloro. O cloro e a água, porque a água está ali na solução aquosa. Eu vou olhar aqui. Quem é que tem preferência? Olha onde a água está. E onde está o cloreto, ó. O cloreto está na frente, que ele vai aqui na ordem, ó. Então, é o cloreto que participa. Então, quando eu tenho uma reação, eu verifico quem é que tem a preferência, né? Quem é que tem a preferência ali de reagir, né? É aquele que está mais, assim, está mais próximo na minha tabela, onde está aqui, ó, sofre redução em água. Então, ó, facilidade de redução aumentada. Então, essa galera aqui tem a facilidade de sofrer redução. Esse pessoal aqui já tem a dificuldade em sofrer a redução. E a água serve ali de padrão. Então, quando eu me deparo com os sais envolvidos na eletrólise, eu olho para essa tabela aqui para poder saber quem vai ter a preferência ali. Ok, sir. Mas, viu, Yuka? É aquela coisa de... Rapidinho, que eu estou dando aqui. É aquela coisa de... Eu penso assim, é na hora que eu vou fazer o exercício. Porque eu posso ficar aqui 3 horas falando, mas na hora que você se depara ali com o exercício, que você vai falar, que você vai colocar em prática aquela tabelinha. Quer ver? Ó. Aqui. Esse aqui é um exemplo onde você usa a eletrólise. Tá? Ele tem desde o sódio, que eu obtenho sódio através da eletrólise ígnea,
o alumínio, que eu obtenho também através da eletrólise ígnea, né? E como o cloro também. Então, são exemplos de que a indústria usa para obter esses materiais para o nosso dia a dia. E tem outra parte que é muito legal, que é a galvanoplastia, que é o recobrimento de objetos com uma fina camada de metal. Eu acho isso muito da hora, que nem você tem aqui uma torre, deve ser uma torre, e está recebendo ali um banho de zinco. Por que recebendo banho de zinco? Porque o zinco, ele protege a estrutura metálica, ou até um banho de alumínio, porque o alumínio oxida e ele acaba sofrendo um metal de sacrifício. E muitas moedas nossas que elas são revestidas com um metal mais nobre, não é? Que nem você fazer uma torneira de cobre, ela ia custar muito caro. Então, você faz uma torneira de aço normal e dá um banho de cobre nela, de cromo, perdão, dá um banho de cromo nela. E daí ela sai muito mais em conta e o cromo tem dificuldade em sofrer a oxidação. Então, são exemplos, né, da eletrólise que é aplicado no nosso cotidiano. Muito material que nós compramos, a gente nem faz ideia de como que ele chega para nós, né? Como que é banhado, que nem o celular ele tem peças de ouro aqui. Só que não é ouro puro, é um pedacinho de metal banhado no ouro que ele serve de contato. Então nós temos ali, é uma maneira de reduzir e de proteger o metal. Agora, lá na página 108, nós temos um exercício que também envolve o cloreto de sódio, que ele diz ali, ó, vou ler para vocês. A dessalinização da água do mar é um processo importante para o fornecimento de água potável para as regiões com escassez desse recurso. Sim, porém esse processo gera um problema ambiental, que é o descarte de cloreto de sódio residual. Então, você tem aqui água do mar, através de um processo de dessalinização, você tira o sal. Daí, esse sal, se você jogar no solo, você vai matar o solo. Daí diz que uma solução para esse problema é a utilização desse sal na produção de soluções oxidantes utilizada no tratamento da água dessalinizada. Tá, o que seria isso? O uso industrial do cloreto de sódio se dá principalmente no processo de obtenção de alguns importantes produtos de sua eletrólise em meio aquoso. Então, eu já sei que água, sal, eletrólise. Simplificadamente, esse processo é feito pela passagem de uma corrente elétrica em uma solução aquosa deste sal, podendo-se afirmar que, a partir desse processo, seriam obtidos. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou pegar o meu cloreto de sódio e vou separar ele aqui, o N+, mais o Cl-. Eu já sei que ele vai me dar ali essas duas soluções aquosas. Agora, deixa eu voltar aqui. Aqui. Sódio ou água que vai para o cátodo? O sódio ou a água que vai para o cátodo? No caso aqui, a água está na frente. A água está na frente. Então, a água que vai para o cátodo. Então, deixa eu voltar ali. E vai me dar ali o seguinte. Vou colocar aqui o sinalzinho de menos. A água, ela vai receber, a água recebe o elétron. Aqui. Vai receber elétron. E ela vai se transformar em hidrogênio e mais hidroxila. Depois eu faço balanceamento. Então, essa reação aqui, eu já sei que é a água que está na frente. Agora, quem que vai ali no meu anodo? É água ou cloro? Então, vamos ver aqui. Água ou cloro? É o cloro que está na frente. O cloro que vai reagir ali.
Então, o cloro que vai doar elétron e vai virar o gás cloro. Como aqui eu tenho 2, ó, então eu vou colocar aqui, ó, vou fazer o balanceamento. 2 aqui e 2 aqui. Eu estou fazendo um balanceamento para deixar tudo certinho. É isso, é isso? É. Só fazer a minha colinha aqui. Pronto. Então, agora eu sei, gente, que o sal de cozinha vai fornecer o sódio e o cloreto. Ele fornece isso. Só que ele está reagindo na presença da água. Então, ali no meu cátodo, é a água que vai reagir e vai deixar o sódio quieto. Então, o sódio recebe elétron, transformando em gás hidrogênio e hidroxila. Já no meu anodo, o cloreto, que ele é maior do que a água, vendo a tabela, ele vai doar elétron e vai se transformar em gás cloro. Agora aqui, ó, eu sei o que vai produzir. Vou cancelar. Cancelei. Então, a reação química vai ser o sal de cozinha, depois eu já ponho o balanceamento, reage com a água, ele vai produzir gás hidrogênio, vai produzir gás cloro, íon sódio, mais íon hidroxila. Balanceamento, e balanceamento. Então, nesse processo, ele obtém gás cloro, gás hidrogênio, gás cloro e soda cáustica. Daí eu quero saber agora, nas alternativas ali, quem que melhor representa ali. Então, o que ele quer saber? Podemos afirmar que a partir desse processo seriam obtidos, hidróxido de sódio no cátodo. No cátodo eu estou produzindo o quê? Hidrogênio. E no anodo estou produzindo cloro. Então, não é. Sódio metálico. Eu não estou produzindo sódio metálico porque a água teve preferência. Cloro gasoso no anodo, utilizado como bactericida. Então, anodo, gás cloro. Então, no anodo, gás cloro, e ele tem função bactericida. Gás hidrogênio no anodo, com combustível de alto poder calorífico. Sim, você tem o gás hidrogênio, só que é no cátodo. E hipoclorito. Você não tem aqui hipoclorito de sódio. Você teria, se usasse ali, teria que usar um eletrodo de carbono. Então, a resposta correta é a C. Você vai produzir gás cloro no anodo. Tá. Dando continuidade aqui, eu tinha deixado espaço aqui, mas não foi preciso. Esse exercício aqui, gente, quando eu leio exercício ITA, eu tomo antiácido. Mas esse aqui não é tão trabalhoso, não. Vamos ali agora o que acontece aqui. Esse aqui vai ser bom para vocês aí. Duas placas de platina são conectadas a um potenciostato e imersas em um becker contendo uma solução aquosa de sulfato de cobre. Então, solução de sulfato de cobre. Vou colocar aqui. Eu vou trabalhar sulfato de cobre. Entre essas duas placas, ocorre a passagem de corrente elétrica. Após certo tempo, foi verificado que a cor azul, inicialmente presente na solução, desapareceu. O que houve a liberação de um gás em uma das placas de platina. A solução, agora totalmente incolor, contém o quê? Quer saber o que vai conter ali? Então, o que eu preciso saber aqui? Primeira coisa, eu vou pegar o sal e eu sei que este sal ele vai fornecer o íon cobre mais o íon sulfato. Então, eu sei que ele vai fornecer isso para você, o cobre e o sulfato. Porém, essa reação ela está acontecendo na presença da água.
Acontece na água. Então, eu vou colocar aqui onde vai acontecer no meu negativo. Então, vamos lá. O positivo vai ali. Então, deixa eu voltar aqui. Ó. Quem é que tem a preferência? A água ou o cobre? O cobre está ali na frente, então ele tem a preferência. Então, vamos lá. Deixa eu voltar ali. É o cobre. Então, aqui vai ter o cobre vai receber 2 elétrons e ele vai se transformar em cobre. Eu vou ter cobre metálico. Agora eu vou vir aqui no meu positivo, no meu anodo. Deixa eu voltar lá no meu anodo lá, que eu estou disputando. Quem é que está disputando o anodo? A água ou o sulfato? Vamos ver isso lá. Aqui. Quem é que está disputando? O sulfato ou a água? No caso ali, a água ganha. A água ganha. É primeiro do que o sulfato. Então, volta ali. Então, o que acontece ali? A água, ela vai doar elétron. Vai doar elétron, vai se transformar em oxigênio e mais 2H+. Então, isso daqui, gente, vocês vão ver lá na página 107, que essa, quando envolve a água, na oxidação, na redução, são 2 reações padrões que elas não mudam. Agora, eu vou cortar aqui, ó. Que eu quero saber o que eu vou obter. Então, eu corto. Aqui eu preciso fazer o meu balanceamento, Não, precisa não, que já está certo aqui, ó. Cortei. Então, eu cortei que tem de igualdade ali. Então, olha só, eu consigo prever o que eu vou ter, ó. O sulfato de cobre reage na presença da água e ele vai obter cobre metálico mais oxigênio mais 2H+, mais SO4-. Então, o sulfato de cobre que tinha coloração azul, deixa de ficar azul, porque eu não tenho mais o sulfato de cobre, eu tenho cobre metálico, gás oxigênio, e aqui junto, olha só aqui, ó, faltou 2 aqui. Eu vou ter a resposta que ele quer. Ele diz ali, ó, hidróxido de cobre, eu não vou ter hidróxido de cobre. Sulfato de platina, como ele diz assim, a platina, ele é um material inerte, ele não participa da reação. Eu não vou ter hidróxido de platina, porque ele não participa. Não vou ter apenas água, porque eu tenho cobre, oxigênio, e esses 2 aqui separados, eles vão formar o quê? O ácido sulfúrico. Eu vou ter o ácido sulfúrico. Por isso que, quando vocês se deparam, eu tenho que ter aquela tabelinha ali para saber quem tem a preferência de quem ali. Porque senão você vai tacar todo mundo vai receber elétrons, e não tem elétrons para todo mundo. E aqui, né, o nosso grande finale, que ele diz que considere a aparelhagem para realizar a eletrólise do cloreto de sódio fundido. Fecha-se a chave, utilizando eletrodos não reativos, fornece as equações químicas que ocorrem no catodo e no anodo, e a equação global. Então, vamos aqui. Ó. Ele é sólido. Vai se transformar em íons e vai se transformar em cloreto. Como eles foram fundidos no estado líquido. Agora, ali no meu lado negativo, no meu catodo, o que acontece ali? O sódio, ele recebe elétrons, e ele vai me dar o sódio metálico. Tudo isso no estado líquido. Eu já estou colocando 2 aqui, porque eu sei que ele vai produzir gás cloro. Já no meu positivo,
o meu cloreto é ele que vai fornecer o elétron e vai se transformar em gás cloro. Então, aqui ele é líquido, aqui ele é gasoso. Agora, eu vou ter... deixa eu colocar aqui o meu balanceamento. Eu dobrei porque para não ficar aquele meio gás cloro e já deixar o gás cloro todinho. Então, ele quer saber o seguinte, o que você vai produzir ali, ó. Vou cortar, vou cortar, vou cortar, vou cortar, vou cortar, vou cortar. 2NaCl sólido vai produzir 2 sódio líquido, mas o gás cloro, ou seja, ele gasoso. É aí que você vai ter a minha eletrólise. Foi fundido. E aí, pessoal, estão vivos? Sim, sir. Vocês viram ali Oi, senhor? Pronto, não,